Uma boa noite a todos, irmãos encarnados e desencarnados. Uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, onde a gente recebe tanto ensinamento, onde a gente vem buscar aquilo que nos motiva a estar sempre segurando firme na mão de Deus e seguindo os passos do Cristo Jesus. Então, uma boa noite a todos, como eu já dei. O tema escolhido para a noite de hoje é beneficência. E que Deus, nosso Pai, Deus, nosso Mestre, nos abençoe, nos ampare nessa noite e que eu possa passar a mensagem do amor na noite de hoje. O tema beneficência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. Beneficência consiste em... A verdadeira beneficência está em ligar o benfeitor, aquele que faz a caridade, que faz o bem, ao beneficiado, perdoando as fraquezas, cuidando dos sentimentos das pessoas e amando sem julgamento. Como é difícil a gente não julgar o outro, não é? Temos ainda tão forte dentro de nós esse sentimento de julgar o outro. E muitas vezes, quando a gente julga, é porque a gente não entende o outro, não entende a dor do outro. Muitas vezes não entendemos nem a nossa própria dor. E aí julgamos. Consiste em ter benevolência para com todos, querer o bem do outro. Será que já conseguimos querer o bem do outro, do nosso próximo? Mas já estamos no caminho, né? Estamos nos esforçando. Porque com tudo que a gente aprende, com todas as palestras que a gente vai, que a gente assiste, os palestrantes sempre falando, tem que amar o próximo, né? Que Jesus nos disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se muitas vezes eu nem me amo? Mas por que eu não me amo? Porque eu não me conheço. Eu não sei os sentimentos que tem dentro de mim. A gente camufla muitos nossos sentimentos, porque a gente tem vergonha de olhar para dentro de nós. Indulgência para as imperfeições alheias. Olhar os outros com bons olhos, sem julgamento. Não julgar a dor do outro. Muitas vezes nós não entendemos o que vai no coração do outro. É difícil, porque a gente julga muito. Perdão das ofensas. Se nós não aprendermos a perdoar, teremos prejuízo no futuro. Mas que futuro é esse? Não é um futuro longe, é o aqui e agora. Porque o perdão, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos faz entender o verdadeiro amor. Quando eu tenho dificuldade de perdoar, muitas vezes é porque eu estou amarrado em coisas lá do passado. Sentimentos meus que eu ainda não entendo. E é mais fácil eu dizer que eu sou sempre a vítima e o outro sempre é o culpado. Se nós não aprendemos a perdoar, o nosso prejuízo é aqui e agora. Sabe por quê? Porque as doenças, muitas vezes, que nos aparecem, são fatores que desencadeiam pela raiva, mágoa, não saber perdoar, falta de doçura, essa correria do nosso dia a dia, sempre querendo fazer o mais do que eu posso, sempre me sobrecarregando, e a gente não se dá conta, a gente não para descansar, a gente não para meditar, a gente não para refletir tudo aquilo e ver tudo que está em volta de nós. A gente só quer correr. E vamos nos atrapalhando. Muitas vezes a gente procura ajudar o nosso amigo lá de fora, ou aqui do centro espírita, ou da igreja, ou do núcleo que a gente frequenta, que a gente convive, e esquece que muitas vezes nós temos dentro do nosso lar gente gritando por socorro. E a gente não percebe. Porque a família é o laço que é o mais próximo que a gente tem
Ah, mas a minha filha está no computador, ela está bem. Aí muitas vezes está chorando, é bobagem, é mãe, é birra, e não é. Às vezes está lá necessitando de uma palavra, de um carinho. E a gente vai deixando passar pela correria. A mágoa, ela é um causador, o câncer de estômago já foi comprovado cientificamente pelos médicos, que é por mágoa. Olha a palavra, é má água. A água parada, ela corrói. É assim a mágoa faz dentro de nós. Vai nos adoecendo. Então vamos nos abrir para perdoar, começar a perdoar. E quer ver aí, o perdão, nós precisamos exercitar para aprender a perdoar. Primeiro, é preciso lembrar que todos somos filhos de Deus, que não tem limites para nos perdoar. Primeiro, Deus ele não nos perdoa. Ah, como assim Deus não nos perdoa? Porque Deus ele não se ofende conosco. Deus não nos julga, Deus só nos ama. Essa coisa de julgamento é nosso, é do ser humano. Deus ele só nos ama e tem misericórdia por nós. E permite mais e mais oportunidades de arrependimento, reconstrução de nós mesmos, seguindo na nossa jornada evolutiva. Como eu falei no começo, a gente tem vergonha de olhar para dentro de nós, a gente tem medo, na verdade, mas é resgatar a nossa criança interior. Muitas vezes nós temos problemas hoje que ainda está acorrentado lá na nossa infância. Aí às vezes a gente diz, não, mas são vidas passadas. Não, é nessa vida aqui, ó. É aqui o agora. E nós não estamos conseguindo resolver. Então olha para dentro de você. E muitas vezes a gente diz assim, mas eu já esqueci aquele problema. Você esqueceu quando ninguém lembra para você. Porque se eu tenho ressentimento com uma pessoa, eu digo, não, eu já perdoei. Mas quando você se depara de frente com aquela pessoa e aquele turbilhão de emoções vem para fora, você não perdoa ainda. Está ali dentro ainda, lhe incomodando, lhe amarrando. Não deixando você olhar as coisas boas da vida. Então vamos olhar para dentro de nós e vamos resgatar essa criança, que muitas vezes é uma criança birrenta, que está ali fazendo birra ainda, que não quer melhorar, que não quer se abrir. Então vamos resgatar, ver o que a gente ainda tem dentro de nós. Segundo, se somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Da mesma maneira que queremos ter novas oportunidades, porque a gente quer ter oportunidade de se melhorar, quer que o outro nos perdoe. Mas da mesma maneira que queremos ter novas oportunidades, os outros também merecem uma nova oportunidade. Mas a gente gosta muito de se colocar de vítima. Mas foi ele que fez para mim, foi ela que fez para mim, foi ele que me magoou. E a gente esquece de dizer, de ver, de perceber que nós estamos tudo junto. Ninguém é vítima de ninguém. Se aquela pessoa fez alguma coisa para mim, provavelmente porque eu também, consciente ou inconscientemente, eu também a feri, a magoei. Não é? É igual o bumerangue, eu jogo e ele volta. Então vamos parar de querer ser sempre a vítima. É o outro que tem que me pedir perdão, porque ele que me ofendeu. Mas aí eu digo para vocês, se a gente estamos aqui, vindo nas palestras, estudando, se nós sabemos que para nós é bem melhor perdoar do que ficar guardando esse rancor, essa mágoa, então o primeiro passo tem que ser meu. Isso, gente, é tão libertador. Por mais que tu pense assim, mas não foi eu que feri, fui eu que fui ferida, porque a gente se coloca nessa condição de vítima. Mas quando tu diz assim, vem cá, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Isso é tão bom, gente, isso é tão libertador. Sai assim uma carga tão pesada de cima da gente. Isso é maravilhoso, é muito bom e é isso que Deus
e o Cristo espera de cada um de nós. Por tudo isso que a gente aprende, nós não podemos mais dizer que a gente não sabe, porque nós já sabemos o que é melhor para nós, nós já sabemos qual é o caminho que a gente tem que tomar, né? Jesus recomendou que nos reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com Ele, para que depois não aconteça algo pior. Sabemos que vamos partir, isso é fato, todos nós vamos desencarnar, mas a hora e o dia a gente não sabe. Então o que Jesus recomenda? Perdoai aquele que te ofendeu, né? E dê o perdão para aquele que você acha que lhe magoou. É isso que a gente tem que fazer. É isso que é o correto. Fácil? Não é. Mas a gente já tem o caminho. A gente já sabe que tem que ser dessa forma, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas ficam esperando um tempo, não, porque eu não estou pronta ainda para perdoar, eu não estou pronta para perdoar, e acontece o desencarne. Quantos irmãos nossos, nós que trabalhamos aqui na sessão mediúnica, quantos irmãos nossos vêm aqui chorando, desesperados, dizendo que não conseguiram pedir perdão, ou não deram o perdão, não perdoaram. E quantos irmãos nossos que a gente sabe que lá no leito de morte, do desencarne, ficavam esperando um parente para pedir o perdão e só conseguiram fazer o desligamento, né, desligar esse corpo, quando conseguiram perdoar e ser perdoado. A gente teve até uma experiência, claro que eu não vou citar nomes, mas a pessoa vai dizer que não conseguia perdoar nem o pai, nem a mãe, e ela só conseguiu, estava agitada naquele momento que ela sabia que ela ia desencarnar, estava sentindo já, e ela conseguiu perdoar o pai, a mãe, o esposo. E aí depois, quando a gente via ela ali já, né, desencarnada, a gente conseguia ver o semblante suave, porque ela teve esse tempo. Então, se nós já sabemos de tudo isso, vamos fazer um exame de consciência. Será que quem que eu tenho que perdoar? Para quem que eu tenho que pedir perdão? Né? Não vamos ficar esperando, porque talvez não dê tempo. Tem tantas histórias que a gente sabe. Beneficência é o ato de fazer o bem. Mas para fazermos o bem, precisamos estar dispostos. Já estamos nesse nível de disposição? Já entendemos o significado deste ato, fazer o bem? Fazer o bem sem reclamar. Muitas vezes a gente até faz o bem, mas a gente reclama. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre tem que... Eu tenho a minha mãe que já é idosa, e a gente tem sempre que estar ou indo lá ficar com ela, ou tem que levar ela no médico. E muitas vezes eu ia, mas eu não estava fazendo caridade, eu não estava indo lá, sabe por quê? Porque eu ia reclamando. Mas por que não pede para os guris que está mais perto? Ou por que não pede para minha irmã que não tem filho pequeno? E eu ia, não fazia nada, eu só ia reclamando. Então eu achava que eu estava fazendo bem, não estava, porque a minha energia não estava boa para estar lidando com a mãe naquele momento. E depois que eu comecei a ver, a perceber que quando eu ia assim com o coração aberto, não, hoje eu vou cuidar da minha mãe, as coisas fluíam tão bem. E quando eu ia contra a vontade, reclamando, quer dizer, a gente reclama, a gente quer fazer bem, mas às vezes a gente reclama, e aí a coisa não fluía muito bem. Quando eu ia com o coração sem reclamar, a coisa fluía muito bem, era bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? E outra coisa também, se fala muito nessa palavrinha da moda, empatia. Quem já ouviu essa palavra? Todos, né? É a palavra da moda, empatia. Mas será que nós estamos usando ela da forma como tem que ser? Ou a gente está só, está na moda, empatia, eu tenho empatia. Mas empatia o que é? Esquecer da tua dor e lembrar da dor do outro.
E perceber que muitas vezes tu nem tem dor, né? E uma coisa muito interessante, não sei se vocês já perceberam, quando a gente está com um problema, as pessoas se aproximam da gente e a única coisa que tu quer é só um abraço ou abrir teu coração. E aí chega aquela pessoa com várias receitas milagrosas. Tu faz isso, tu faz aquilo e não deixa tu falar. Ou se não, diz assim, ó, mas eu também tive esse problema, mas o meu problema, assim, é bem maior. Uma vez, até uma história que contam que tinham duas senhoras lá no Cepom, que é verídico isso. E aí uma dizia assim, olha, a outra chegou a escrever, né, eu tô com meu câncer é estágio grau 4, grau 2. Aí ela assim, nem te preocupa, o teu nem é tão grave, o meu é 4. O meu é 4. Aí ela disse, não, mas não pode, não, mas o meu é 4. Então olha só, em vez de uma confortar a outra, elas estavam competindo para ver qual que estava mais doente. Né? Olha a dor, em vez de uma confortar a outra e dizer, não, a gente vai passar por isso. Não, elas estavam competindo, porque para elas estava cômodo aquilo ali, né? Aquela situação, a minha é mais grave. E eu vou dizer para vocês, às vezes quando a gente está debilitado com doença, com alguma coisa, alguma enfermidade, a gente acha mesmo que o da gente é o que mais dói. O que mais dói é em mim, não é no outro. O outro não, o outro é simples. Mas o outro não sente como eu sinto. Então a empatia é isso. Esquecer da tua dor e estender a mão para ajudar o outro. Não é? Entender que talvez nem tenhamos dor, que a dor do outro é muito maior que a nossa. Sair do nosso mundo de egoísmo, nós somos muito egoístas. Cuidando dos sentimentos dos nossos irmãos em Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem. Ou ainda estamos querendo fazer o bem só para quem está próximo de nós? É minha obrigação ajudar a minha família. Cada um com seus problemas. Tá certo isso? Não. Porque se Jesus já nos disse que somos todos irmãos, então não importa se é meu parente de sangue. Mas tem aquele irmão em Cristo precisando de mim, necessitado. E eu tenho a obrigação de estender a mão para ele, com amor. E quando a gente não faz isso, que eu digo, né? Cada um com seus problemas, talvez meus problemas vão crescendo muito mais. Por quê? Através do egoísmo. Só olho para o meu umbigo. Então isso não é legal. Até porque o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero de bom para mim, eu tenho que desejar ao meu próximo. Amar o nosso próximo, Jesus traduz em uma só palavra: caridade. E Jesus nos convida todos os dias a fazer caridade. Tem a história de que Jesus estava pregando numa cidadezinha, num vilarejo, e uma senhora se aproximou de Jesus e disse: Jesus, hoje eu gostaria que tu fosse jantar na minha casa. E Jesus disse para ela: hoje estarei contigo. Aí ela combinou com Jesus, 7 horas, estarei na tua casa. Né? Jesus, 7 horas, estarei te esperando. E ela foi para casa, fez aquele banquete maravilhoso, né? Que na época eu não sei o que era, mas vamos imaginar carne assada, pudim, torta, bolo, tudo que é de melhor, né? Imagina, a gente recebe uma visita, já faz um de melhor, imagina, eu vou receber Jesus, eu quero dar o meu melhor. E assim ela fez. Quando deu 7 horas da noite, ela estava lá esperando Jesus, toda arrumadinha, né? E aí bateram na porta. E ela ficou toda feliz. Jesus chegou. Aí quando ela abriu a porta, chegou uma mãe com 2 crianças e disse: senhora, meus filhos têm fome. Poderia conseguir alguma coisa para nós comer? Aí ela disse: não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada e estou embora. Eu estou esperando uma visita muito especial. E eles foram embora. Passou mais um tempinho,
mais uma batida na porta. O pai de família pediu para si, aí ela foi, atendeu a porta e ele disse: eu tenho fome e tenho uma esposa doente, acamada, a senhora teria alguma coisa, algum alimento para eu poder levar para ela? Aí ela disse: não posso, porque eu estou esperando uma visita muito importante, eu não tenho nada, pode ir embora. Fechou a porta. Depois, passou um tempinho mais a batida na porta. Aí era um pai de família também, com 2 crianças, pedindo alimento. E ela foi a mesma resposta: não posso, não tenho, estou esperando uma visita importante. Passou o tempo, 7h30, 8 horas, 9 horas, e ela foi começando a ficar brava, porque Jesus não veio, como que Jesus fez aquilo com ela? E ela fez todo aquele banquete, se preparou e Jesus fez aquela desfeita para ela. E depois ela cansou de esperar. Aí conta a história que ela jogou tudo no lixo, de brava, se desfez daquela comida. E no outro dia, passou um tempo, e foi buscando Jesus, foi atrás de Jesus, porque ela queria saber por que Jesus tinha feito aquilo com ela. E aí ela encontrou Jesus e disse: nossa, Jesus, fiz a janta, te esperei, e tu não apareceu. Aí Jesus disse: eu apareci. Eu fui 3 vezes na tua casa. E 3 vezes tu não me atendeu. Não, mas não foi, eu fui. Eu fui primeiro num pai de família, depois no outro pai de família e numa mãe de família. E tu não me atendeu. E aí o que é que nós tiramos dessa lição? Que Jesus nos convida todos os dias a fazer caridade. Quando aquele irmão bate na porta, lá na nossa porta, pedindo talvez um copo d'água ou um alimento. E quando a gente diz que não tem ou que não quer atender, nós estamos fazendo o mesmo que essa mulher fez na história. Porque Jesus disse: quando fizeres aos pequenininhos, é a mim que estamos fazendo, né? Então que a gente possa prestar atenção todos os dias, que todos os dias nós somos convidados a fazer caridade. Para isso, para entender a caridade, precisamos entender o que é a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos, como eu falei lá no começo, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com o nosso semelhante, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgente porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendê-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar em desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância de ambos. Lembrá-vos ainda de que a ostentação apaga os olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distribuir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado será sempre o que pede, e o temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar.
E a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Então aqui fala que temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material, muitos de nós já praticam, né? Que é normalmente, mas nós normalmente oferecemos o que nos sobra. Nós demos esmola, nós não fizemos a caridade. É fácil abrir o armário e doar, né? Doar. E fazer a caridade é quando eu dou 1 quilo de alimento, mas eu coloco amor naquilo que eu faço. Eu estendo a mão para doar, mas eu faço a caridade com o coração. Eu olho para aquela pessoa com amor. Eu não olho dizendo assim, mas tá pedindo aqui, ó, vou dar qualquer coisa. Não pode ser desse jeito. Embora muitas vezes temos a necessidade de mostrar que estamos fazendo a caridade. Gente, hoje, em dias que nós temos aí, ó, as redes sociais, a gente vê muitas pessoas expondo as pessoas e fazendo caridade. Não é caridade. Muitas vezes é ostentação. Porque se Jesus já disse que a minha mão esquerda da direita não precisa saber, então eu não posso simplesmente pegar e dizer assim, eu vou doar a cesta básica. Mas vem cá, eu vou te doar essa cesta básica, vamos fazer uma selfie. É aquilo ali que o Evangelho nos diz, ó. A pessoa já está numa condição, não está se sentindo bem. Porque muitos, está pedindo, é fácil pedir. Não, gente, é muito difícil pedir. Muitas pessoas se sentem humilhadas, muitas vezes não querem pedir. Sabe o que eles querem? Oportunidade. Quando você vê essas pessoas aí, ó, reciclando, né, catando reciclado, a gente sabe que um número grande são usuários, mas eles não são aquilo ali. Eles estão numa condição naquele momento, vivendo ali. Eles têm uma história por trás disso. Eles têm uma família. Provavelmente todos tiveram casa, tiveram emprego, tiveram amigos. Hoje eles se sentem abandonados. E eles têm uma coraça tão forte com eles, porque eles são tão humilhados, tão machucados, que muitas vezes tu dá um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, eles, quando tu diz, oi, tudo bem? Eles já se armam, tipo, vai me xingar. Porque é isso que eles recebem. E a gente não pode olhar para eles dessa forma, porque eles são nossos irmãos. E muitas vezes, quando tu diz assim, ó, bom dia, eles te olham assim, bom dia, e dão um sorriso para ti. Isso é tão gratificante. Isso também é um treinamento que a gente deve saber. Olhar eles como nossos irmãos. Não olhar a condição que eles estão, porque eles estão sujos, ou estão com a roupa rasgada. Não, olha o irmão que está ali. Catando um reciclado que para nós não presta, não serve mais. É o que eles querem muitas vezes para se alimentar. Eles vão lá e catam para vender, para poder ter o dinheiro. Não importa que seja para droga. Muitas vezes, o meu filho dizia assim, tem um menino ali no bairro que a gente conhece, ele está há muito tempo nessa condição dele. E aí ele dizia assim, ô galega, me consegue aí R$2. Eu dizia assim, não vou te dar R$2, tu quer ir lá comprar droga? Mas eu tenho que ir lá, tu sabe. Aí o meu filho, mãe, por que a mãe não deu? Eu disse, não, meu filho, como é que eu vou dar dinheiro? Mãe, se cada vez que ele recebe um não, ele vai lá e vai roubar, porque a mãe não vai tirar ele dessa condição. Mas se a mãe der os R$2, ele já não vai roubar. Tu está ajudando. Parece assim que está dizendo, não, vai lá e compra. Não é isso. Mas se for parar para pensar, tem lógica nisso. Se eu desse os R$2, ele não ia sair para pegar nada no mercado ou roubar em casa. Porque eu não consigo tirar ele daquela condição. Não consigo. Já tentaram, várias pessoas já tentaram, não conseguem. Então, hoje eu olho para ele com carinho, com amor. Antes eu olhava para ele e dizia, lá vem ele.
Mas agora eu consigo olhar ele com amor e com carinho, porque ele é um filho de Deus semelhante. Mas é porque eu sou boa? Não, é porque a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, vai exercitando. E outra coisa ali que eu falei, que diz aqui, ó, da ostentação. Jesus, ele espera, Deus, ele espera de nós que nós tenhamos um coração generoso, não um coração vaidoso. Então, dê em silêncio, não exponha a pessoa. No livro das Leis Morais do escritor Roque Jacinto, encontramos um alerta que diz: o homem, quando se condena a pedir esmola, estendendo a mão em busca de auxílio, com o tempo se degrada, moral e fisicamente embrutecendo-se, aquilo que eu falei antes. Isso leva o homem ao desânimo, vícios, o álcool e a roubar. Muitas vezes não é entendido. Muitas vezes não entendemos aqueles que estamos ajudando. Todos têm uma história. Aquilo como eu falei no começo, todos têm uma história. Um desencanto pela vida, um relacionamento que não deu certo. Falta-lhes oportunidade. Muitas vezes eles querem oportunidade. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou dar oportunidade? Como? Vou botar ele dentro da minha casa? Não. Mas a gente conhece hoje redes sociais, a gente sabe tantas ONGs, tantas pessoas que são engajadas, tantas igrejas engajadas a resgatar essas pessoas da rua. Mas se eu não posso resgatar ele, mas se eu conheço uma ONG, eu conheço alguém que faça isso, diga para essa pessoa, olha, lá na minha rua, ou lá no meu bairro, tem uma pessoa assim, dá para tu ir lá conversar com ele? E eles vão, gente. Eles vão. Aqui mesmo, aqui na Estrada Velha, aqui, ó, tem um moço, ele trabalha só com isso. Então, quando às vezes a gente sabe, a gente vai, ele conversa com ele vai. Porque ele sabe como chegar, ele sabe como conversar. Às vezes nos falta esse tato de chegar e conversar e a gente assusta eles. Então tem pessoas que são treinadas para isso, que sabem. E aí, além de ser treinada, ainda desenvolve um amor tão grande, uma compaixão tão grande, que é a verdadeira caridade. E essa aí, como a gente vai falar agora, a caridade moral. A caridade moral, eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso abrir armário. Basta só abrir o coração. Abrir o coração. Por quê? Porque essa é a mais difícil. Porque nós temos dificuldade. Porque nós temos o orgulho, a vaidade muito grande dentro de nós. É saber ouvir. Isso é caridade. Confortar nas horas difíceis. Dar um abraço sincero. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir nada. Ela quer só um abraço. Só um aconchego. Tem uma história também que conta de uma moça que ela servia café lá em Florianópolis. Ela servia café embaixo de um viaduto lá. E aí ela chegou para uma moça, todo dia ela dizia assim, não, eu não quero café nem pão. Aí um dia ela disse que achava estranho. Aí um dia ela chegou e disse assim, tá, mas por que tu não quer café e pão? Ela disse, porque eu não tenho essa fome. Aí ela disse, mas tu não tá com fome? Não. Sabe por que eu tenho fome? Eu tenho fome de abraço, de atenção, de carinho. Eu não gosto que as pessoas me olhem com compaixão. Não adianta me olhar com compaixão, me dar um café, uma caneca de café com leite e me dar um pão, porque daqui a pouco eu vou estar com fome de novo. Mas eu quero um carinho, um abraço. E ela disse que quando ela olhou assim, pegou ela tão desprevenida que ela disse, então vem aqui, eu vou te dar um abraço. E ela conta que foi o abraço melhor que ela recebeu na vida. Ela disse que vinha um calor, um carinho que ela disse que não sabe explicar. Então, muitas vezes a pessoa não quer, ela quer só um abraço. Colocar-se à disposição do outro. Olha, eu estou aqui. Ah, mas agora eu não quero conversar, mas eu estou aqui. Muitas vezes naquele momento não quer ouvir nada, mas se tu dizer, mas se tu precisar, eu estou aqui. Mas é de coração. Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nossa, muitas vezes, às vezes a gente salva o dia da pessoa, hein? Dando bom dia,
boa tarde, boa noite. Um Deus te abençoe. Tem coisa melhor do que ouvir? Um Deus te abençoe. É maravilhoso isso. A Lídia é uma pessoa que o Deus te abençoe dela é assim, ela diz para todo mundo. Eu acho isso muito bonito e a gente acaba aprendendo, acostumando a fazer da mesma forma. E é um exemplo que ela dá, né? E tudo isso não depende de dinheiro, depende só de disposição e de abrir o nosso coração, né? Da vontade de ajudar o próximo. E fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quando eu ajudo, benevolência é isso, beneficência é isso. Quando eu me dou para o outro, o maior beneficiado sou eu. O benefício fica comigo. É muito bom ajudar, muito bom. Não julgar, né? Mas quantas vezes ajudamos e depois julgamos? Porque não trabalha, é mais fácil pedir. Como eu disse, não, é muito difícil pedir. Não dê esmola, faça caridade. Vamos nos esforçar para entender a dor do outro. Olhar os nossos irmãos com amor, com respeito. Caridade moral é a nossa evolução espiritual. E não precisamos de dinheiro, não tem condição financeira, não precisa de nada disso. Ah, mas eu não sei fazer. Sabe, porque nós temos o maior exemplo, que é Jesus, o nosso mestre, que deixou tudo no Evangelho. Se nós ouvirmos as parábolas de Jesus, nós entendemos, nós aprendemos. Quando nós viemos aqui, quando nós estendemos a mão para o outro, é isso que Jesus espera de nós. Essa é a nossa evolução. Porque quando nós desencarnar, o que vai ser pesado? Estou dizendo que vai ter uma balança, mas é a nossa consciência. O que é que eu fiz de bom? Quais são os atos de amor que eu pratiquei? Ou será que eu julguei demais? Ainda tempo? Deixe o julgamento de lado. Ame, perdoe, entenda a dor do outro. Porque é isso que nos faz crescer. E aí eu vou contar uma história para finalizar. É uma história que aconteceu comigo, tá? A gente diz que a gente não deve falar da gente, mas é o aprendizado que eu tive. Para simplificar bem como é que era o meu entendimento de caridade. Eu tinha restaurante e eu abria o buffet todos os dias, 11h30 da manhã. E tinha uma moça que ela ia todo dia lá. Ô, galera, dá uma marmita? E aí eu dizia, tu já tá aqui, né? Tá, mas eu vou lá. Eu fazia a marmita pra ela correndo e dava, toma, vai lá, tá. Isso foram 6 meses e eu me achando assim, nossa, como eu sou boa, né? Dou todo dia comida pra essa menina, ai, como eu sou querida, olha só como eu faço bem, né? E aí um dia ela brigou comigo e eu briguei com ela. Brigamos, discutimos, ela foi malcriada. E aí eu fiquei pensando, nossa, como pode, né? Aí eu disse, hoje eu não vou te dar comida. Não vou te dar comida. E aí ela saiu dali e foi lá atrás do meu restaurante, deu a volta e lá tinha uma porta que ficava para a cozinha que dava para a rua. Aí ela foi lá para a minha funcionária e falou assim, tô com fome, me dá uma comida aí. Aí elas assim, só um pouquinho. Aí elas foram lá e disseram, seu Lu, aquela moça lá atrás que quer comida. E aí quando eu cheguei lá, que eu olhei assim pra rua, eu disse assim, o que é, Vanessa? Ela assim, ela quer comida. Eu olhei pra ela assim, mulher ruim! Mulher ruim! E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim mulher ruim? Faz 6 meses que eu tô dando comida pra essa mulher, como que eu sou ruim? Aí eu fui pra casa, comecei a pensar. E aí depois, quando eu fui escrever essa palestra, e aí que eu entendi por que da mulher ruim. Porque eu nunca fiz o bem pra ela, sabe por quê? Porque eu servia aquela marmita correndo e dava pra ela, não era com amor,
é para que ela sumisse dali, porque ia começar a vir os clientes. Então, que energia que eu passava para isso? Nenhuma. O que eu queria mesmo era me livrar dela. Eu não estava fazendo caridade, eu estava dando esmola. E aí eu aprendi, agora há pouco tempo, como é importante a gente estudar e colocar em prática. Aquilo ali, ela me deu uma lição. Porque se ela não tivesse dito, ô mulher ruim, eu ia estar até hoje achando que eu era caridosa, que eu fazia caridade. E eu nunca fiz caridade no restaurante. Eu sempre dei esmola. E eu me envergonho muito disso. E de hoje em diante, depois daquele dia que eu escrevi nessa palestra, que eu percebi que caridade vai muito além do copo d'água, muito além do prato de comida, muito além do quilo de feijão, do quilo de arroz. Caridade é amor, é respeito. Então que nós hoje possamos olhar para esses irmãos com mais carinho, com mais amor, que o benefício é tudo nosso. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a mensagem da noite. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre.